Você sabe qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Qual delas pode multiplicar mais o seu dinheiro, o seu patrimônio? Então já fica aqui nesse vídeo, dá o seu like, compartilha, segue, se inscreve no canal, porque aqui a gente traz informações possivelmente diárias sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, sobre finanças pessoais, que vai te deixar muito mais ligado nesse tema, porque isso é essencial. Todo mundo trabalha e ganha dinheiro, basta você saber apenas administrar aquilo que você ganha. Então vamos lá. A renda fixa, você tem uma previsibilidade. Por exemplo, CDB, LCI, LCA, você consegue investir com um percentual que você já sabe. Pré-fixado, por exemplo, 10, 12, 15% ao ano. Faça chuva ou faça sol, vai fazer aquilo e vai render aquilo durante aquele determinado período. Se é um ano, 15%, 2 anos, 15% somado em 2 anos, que é mais que 30%, porque tem os juros compostos. Quando você investe num produto de renda fixa ligado à inflação, você vai ganhar a inflação, ou seja, que é o quanto em média sobem os produtos que você consome, mais uma determinada taxa fixa. Por exemplo, inflação mais 6%, inflação mais 5%. Então, a única coisa que vai variar aí nesse caso é a inflação, que pode estar maior ou menor no momento futuro do que está hoje. Ou você pode ter investimentos em pós-fixado, que são atrelados a Selic e CDI. E aí quem vai ditar a regra é o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas basicamente a renda fixa te dá mais previsibilidade. Quanto à renda variável, o retorno positivo não é garantido. Você pode colocar um dinheiro e cair 10, 15, 20% no primeiro mês, mas ele pode também subir 10, 15, 20, 30% em questão de dias, porque você estará investindo em um negócio como outro qualquer. Então, quando você compra uma ação, não é apenas letrinhas que você está comprando, você está comprando um percentual de uma empresa. A valorização da sua ação vai depender do resultado dessa empresa. Se ela tem a expectativa de lucrar mais no próximo trimestre, automaticamente o mercado vai fazer ela valorizar. Se ela anuncia que vai pagar dividendos, ou seja, dividir os lucros com você, automaticamente o mercado vai valorizar ela, vai jogar o valor dela para cima. Mas tudo depende do resultado. Por isso, sempre invista em empresas que você conhece, que você sabe que pode dar resultado, principalmente em empresas de áreas perenes da economia, como bancos, seguradoras, saneamento básico, telecomunicações e mais algumas coisinhas aí. Cuidado com o varejo, fuja do varejo, tá? Outra coisa, a renda fixa, por ela ser mais simples, você consegue acessar em qualquer aplicativo do seu celular, do seu banco, aplicar num CDB, numa LCI, numa LCA, que te traz um pouco mais de segurança, que são simples para investir. Porém, muito cuidado, investir sem ter um planejamento financeiro. Isso pode ser muito perigoso, que você pode querer o seu dinheiro no momento que você não tem acesso e você vai perder todo o rendimento e talvez tire abaixo do que você colocou ainda. Quando você vai investir no Tesouro Direto, o Tesouro Selic ele pode ser resgatado a qualquer momento, que você não perde rentabilidade nem perde dinheiro, mas muito cuidado com o Tesouro IPCA. Ele varia e varia em muito ao longo do tempo. Nunca use Tesouro IPCA para fazer a sua reserva de emergência. Ela não estará disponível no momento que você precisar, porque pode ser que ela esteja num valor muito menor do que estava no momento que você colocou, e nisso você vai ter prejuízo ao retirar. Então, Tesouro Selic, curto prazo, Tesouro IPCA é longo prazo. E vale a pena destacar que não existe risco zero. O que seria risco? O risco de você perder o dinheiro? Não existe. A diferença é que quando você investe num produto de renda fixa no banco, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito, que se o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito vai te devolver aquele dinheiro limitado a R$250 mil por CPF, limitado a 4 bancos, ou seja, aproximadamente R$1 milhão que você é garantido. Quando você empresta dinheiro para o governo, ou seja, você pega ali Tesouro Direto, automaticamente é o governo que está devendo para você. E se ele está te devendo, se o governo quebrar, o que acontece? Ele vai te dar o calote. Mas é muito mais difícil um governo quebrar do que um banco ou uma empresa quebrar. Então, muita atenção quando investir em renda fixa dessa forma. Quanto à renda variável, como eu já disse, ações você está virando sócio de uma empresa. Então, não menospreze apenas aquelas letrinhas das ações. Aquilo lá é apenas o que você coloca ali no home broker para você comprar.
mas tem toda uma empresa por trás que você precisa conhecer o negócio dela, caso contrário, não compre ações dessa empresa. Fundos imobiliários são empresas que investem no ramo imobiliário. Por exemplo, são donos de shoppings, donos de galpões logísticos, donos de torres de escritórios ou até mesmo de hotéis que, acreditem, tem fundo imobiliário até de cemitério, que conforme as pessoas vão pagando o aluguel para esse fundo, ela vai repassando esse aluguel para você que investe nos fundos imobiliários. E claro, ele pode valorizar também, tá? Se os imóveis valorizarem, por exemplo, o fundo imobiliário também vai valorizar, mas não é um ganho explosivo como acontece nas ações. Um ETF, você estará comprando um índice, por exemplo, um ETF do Ibovespa. Você vai estar comprando todas as empresas que fazem parte do índice Ibovespa. Eu estou comprando o S&P 500, ou seja, você vai estar comprando todas as empresas que formam o índice S&P 500 lá fora, lá nos Estados Unidos. Claro, na proporção em que o índice é feito, ok? Isso é o que a gente chama de investimento em renda fixa passivo, por quê? Você não precisa escolher as ações nas quais você vai investir. O próprio índice já sabe e já faz esse equilíbrio ao longo do tempo. Agora, vale a pena investir em ações? Claro que vale, desde que você tenha uma reserva de emergência, tenha já uma boa parte em renda fixa, porque você precisa ter uma parte de segurança. Ninguém cria um time de futebol com 11 Ronaldinhos e mais 11 Ronaldinhos sentados no banco de reserva. Não, precisa ter um zagueiro, precisa ter ali um goleiro, precisa ter alguém para conter no meio de campo, precisa ter alguém para armar a jogada para chegar essa bola lá na frente. Isso quer dizer o quê? Toda carteira de investimento ela precisa ter uma parte defensiva e uma parte de ataque. Mas essa parte de ataque com certeza é fundamental que seja na renda variável, que seja em ações. Você vai ter um risco maior? Sim, mas o que é o risco? O risco diz respeito à oscilação. Pode ser que você comprou aqui e ele já vai subir, você já vai ver ganho instantâneo. Mas a maioria das vezes o que acontece? Você compra aqui e essa ação desvaloriza, até quando chega lá embaixo você fala, não aguento mais, vai zerar meu dinheiro, você vende. Se você não sabe o que está fazendo, você vai vender com prejuízo. E muitas das vezes quando você vende é a hora que a ação começa a subir novamente. Então por isso sempre precisa de algum acompanhamento profissional para te orientar sobre isso. E estude bastante, tá? Estude porque apenas a ajuda profissional não é suficiente. Você precisa saber o que a sua ajuda profissional está falando para você. É importante a diversificação, ou seja, da mesma máxima, não coloque todos os ovos na mesma cesta, senão se você tropeçar, derrubou o cesto, quebrou todos os ovos, certo? Da mesma forma, em ações, você não vai comprar 100% do seu patrimônio em uma única empresa. Você precisa comprar pelo menos algo em torno de 6 a 10 empresas, tá? Mais que isso também fica desnecessário. Isso é diversificação. Investe em várias empresas de vários ramos. Se um ramo foi ruim, o outro vai equilibrar, o outro pode ir melhor, certo? Isso é diversificação. Além disso, na renda variável, você ganha com a valorização das ações e quando as empresas distribuem o lucro, que é o que a gente chama de dividendos. Então, essas são as duas formas de você ganhar dinheiro. Mas, repito, muito cuidado, que se você não souber o que você está fazendo, você pode perder praticamente todo o seu patrimônio no investimento em ações se você não tiver ali a capacidade intelectual e principalmente psicológica para resistir a determinadas oscilações, certo? Agora, uma estratégia para o investidor inteligente precisa misturar esses dois mundos, a segurança da renda fixa e também a busca por risco do investimento em renda variável, ok? Agora você precisa saber qual que é o seu perfil de risco. Não adianta você querer diversificar sua carteira sem saber qual que é o seu perfil. Se você não resiste a uma oscilação, foge da renda variável e estuda um pouco mais. Quando você estudar e souber que você já entende um pouco daquilo que você está investindo, talvez você consiga investir com um pouco mais de segurança. E claro, trouxe aqui algumas informações de renda variável e renda fixa. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, curte nossa página, compartilha, porque aqui eu vou tentar te deixar muito mais inteligente do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de investimentos. Deixe sua pergunta aqui embaixo que eu terei prazer de tratar nos próximos vídeos. Um grande abraço e claro, né? Você investe mais em renda fixa ou renda variável? Deixa aqui nos comentários, só para eu saber qual é o seu perfil e de repente eu consigo te ajudar em alguma coisa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.